nobres vereadores aqui presentes, eu gostaria de usar o tempo de liderança do PSOL para falar de um assunto que tem sido muito discutido na mídia e que tem feito um motivo de grande preocupação na população de Campinas, que é a febre amarela. Já foi discutido aqui algumas questões, mas eu gostaria de colocar o ponto de vista do PSOL. O medo da população de contrair a febre amarela e que tem levado uma corrida aos postos de saúde em busca da vacina é um medo legítimo. Afinal, a área de transmissão do vírus está muito perto, cerca de 50 quilômetros de Campinas, ela se amplia rapidamente. Nós temos 3 casos de suspeita de febre amarela aqui na cidade, inclusive isso é matéria do G1 hoje, e o que torna a corrida da população aos postos de saúde em busca da vacina um medo legítimo. Afinal, as pessoas estão com medo de contrair o vírus. Isso trouxe muitas dificuldades nas poucas unidades básicas que aplicam a vacina. Na minha opinião, senhor presidente e nobres vereadores, a posição da prefeitura, do prefeito Jonas Donizete, de negar, de não ampliar o atendimento, de não liberar horas extras para as equipes fazerem aplicação, de não ampliar as unidades que fazem atendimento, e essa postura de negar a existência desse problema, de minimizar a existência desse problema, é uma forma irresponsável de lidar com a questão. A opção pelo agendamento no 60, ou agora diz a prefeitura no agendamento eletrônico, cria dificuldades e apenas disfarça um problema real na nossa cidade, que é a falta de vacinas e a falta de capacidade, hoje, da rede básica de atender essa demanda. Eu acredito que é necessário realizar a preparação e ampliação da estrutura da rede básica. É necessário ampliar os recursos humanos, que já atendem nos postos de saúde. A falta de recursos humanos é um problema crônico na cidade de Campinas. Então, é necessário que a prefeitura faça uma adequação na rede básica para atender essa que é uma demanda legítima da população, que é receber a vacina da febre amarela. Embora a prefeitura negue que existe uma campanha de vacinação, essa campanha de vacinação já está instituída, e a própria população que instituiu. Então, eu acredito que essa é uma posição irresponsável do prefeito Jonas Donizete, e é necessário ser revisto. Inclusive, senhores vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara, não é a primeira vez que nós temos a ameaça ou a realização de uma epidemia na cidade. Inclusive, não apenas na cidade de Campinas, mas no Brasil. O Brasil vem convivendo, a população brasileira vem convivendo com a dengue, com o chikungunya, com a zika. E esse tipo de doenças, que são doenças transmitidas pelo mosquito, Aedes aegypti, elas são doenças consideradas típicas de áreas subdesenvolvidas. Então, essas doenças, na verdade, elas estão relacionadas ao transmissor, mas que esse transmissor ele só consegue se reproduzir em áreas devido à falta de condições, tanto de atendimento de saúde, mas a falta de condições de saneamento básico, as moradias precárias, que hoje recebem muito pouco investimento do poder público, e aí esse tipo de doença vem se alastrando, e cada vez de uma forma mais séria. A dengue, que aí fez, em 2013, 2014, 2015, uma grande epidemia na cidade, depois o chikungunya, depois a zika, depois a febre amarela, doenças que nós achávamos que estavam controladas, estão ressurgindo. O porquê isso? Porque existe um grande conjunto da população que hoje vive em condições subhumanas. Existe uma grande parte da cidade que, se a gente anda por aí, as pessoas vivem em áreas com esgoto a céu aberto, existem áreas abandonadas, áreas que são reprodução, inclusive terrenos públicos, que se tornam reprodução do mosquito transmissor desse tipo de doença. Isso me preocupa muito, isso me leva a pensar no futuro, porque nós pudemos aí assistir a aprovação da PEC 55 pelo governo Temer,
esse governo ilegítimo, que congelou durante 20 anos investimentos nos serviços públicos, e que esse congelamento atinge também o saneamento básico, atinge a saúde, atinge a educação, atinge todas as áreas. Então, o que nós temos em perspectiva, tristemente, o que nós temos de perspectiva é que esses problemas, que hoje já atingem a população brasileira, eles vão aumentar. Eles vão se agravar se permanecer esse processo de congelamento durante 20 anos dos investimentos nas áreas públicas. E essa contra-reforma fiscal, que foi implementada pelo governo Temer, que já havia começado no governo Dilma, vocês se lembram do ministro Nelson Barbosa, que inaugurou a ideia aí da reforma fiscal, depois foi continuado pelo governo Temer, com Henrique Meirelles, que limita esse tipo de investimento. Esses governos, eles têm causado danos e prejudicado os conjuntos de direitos da população. É necessário revogar a PEC 55, é necessário acabar com a tramitação da reforma da Previdência e esse conjunto de ataques desse governo, que é um governo ilegítimo para continuar esse processo, e de um Congresso Nacional que também é ilegítimo. O governo Temer foi citado 43 vezes na Lava Jato. Boa parte dos ministros desse governo são citados na Lava Jato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, também são citados na Lava Jato. Dentre os ministérios, tem o Moreira Franco, Eliseu Padilha, José Serra, Gilberto Kassab, Bruno Araújo e agora o Marcos Pereira. Todos citados na Lava Jato. Então, é um governo ilegítimo, que não tem legitimidade para tocar as medidas que estão sendo feitas, é um Congresso ilegítimo, é necessário revogar a PEC 55, é necessário acabar com a tramitação desses projetos impopulares, tal como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e é importante que a população de Campinas esteja atenta, porque se continuar esse processo, o que nos avizinha aí para o futuro é mais tragédia, é mais doenças, são mais problemas e um desmonte completo de todos os serviços públicos, os poucos serviços e precários serviços que nós temos aqui na cidade de Campinas e no Brasil. Muito obrigada.